sejam muito bem-vindos para mais uma live muito especial hoje. Vamos entrando, porque é uma live com um assunto que está muito no nosso dia a dia, que é sobre o olho seco. Essa live é em apoio ao Júlio Turquesa. Eu não tô assim de graça, né, gente? Vocês sabem que eu gosto sempre de entrar no clima da cor da nossa campanha de conscientização. E essa campanha com relação ao olho seco é muito importante porque é algo muito frequente no nosso meio. Para você ter uma ideia, mais ou menos 20% da população tem um olho seco, ou seja, a cada 5 pessoas, uma tem o problema, uma tem a condição. Então, com certeza, você aí de casa conhece alguém que está com olho seco, que se queixa de olho seco. Então, bora compartilhar essa live. Essa live eu fui convidada a fazer junto com uma grande sumidade, um grande médico, Dr. José Álvaro Pereira Gomes. Um grande prazer, professor livre docente da Escola Paulista de Medicina. Muito boa noite você, seus seguidores. Um prazer estar aqui nessa noitezinha fria, falando sobre um assunto que a gente vive há muitos anos, que é o olho seco. E essa campanha, Júlio Turquesa, conta, você que foi o idealizador desse grande movimento, conta pra gente entrar no clima aqui, qual a importância do Júlio Turquesa, qual a motivação desse grande movimento? Olha, o olho seco nós acompanhamos há mais de 20 anos, né? Desde que eu voltei dos Estados Unidos, começava-se a falar um pouco de olho seco, e o fato é que o assunto foi se tornando mais e mais popular na medida que os estudos sobre prevalência, frequência de olho seco começaram a aparecer no mundo inteiro. E aí as pessoas começaram a perceber, opa, puxa vida, uma grande parte dos pacientes procura oftalmologista por causa dos sintomas de olho seco. Então, começaram não só grandes estudos, os consensos de olho seco entre os especialistas que trabalham nessa área, bem como também campanhas. E dentre elas, essa campanha global de conscientização de olho seco começou há mais ou menos 5 anos atrás por uma associação mundial que se chama TIFOS, Tear Film Ocular Surface Society, uma sociedade americana, que então decidiu escolher o mês de julho para falar sobre olho seco. Isso nos Estados Unidos chegou até o Senado americano, eles fizeram algumas campanhas, algumas iniciativas, algumas ações para falar dessa doença tão comum que afeta tanta gente. E aí nós, aqui no Brasil, eu sou membro da diretoria dessa associação, eu tive a ideia de trazer aqui para o Brasil essa campanha. E aqui no Brasil nós adaptamos, né? Você sabe que o brasileiro sempre dá um jeitinho. Sim. E nós temos aqui essa questão do código de cores, e nós decidimos então escolher a cor turquesa, que remete à água do mar, etc., para falar sobre a importância da lágrima para a visão, e essa questão do olho seco. E nós entramos no mês de julho, que é o mês mundial do olho seco. Nós, naquele momento, há 5 anos atrás, nós já desenvolvíamos algumas campanhas pela APOS, por essa associação que tem 20 anos, que eu ajudei a fundar, 20 anos atrás. Nós tínhamos algumas iniciativas no mês de setembro, os meses mais secos, né? Mas a partir dessa campanha mundial, nós decidimos, então, adotar o mês de julho, chamar turquesa, então julho turquesa, o mês de conscientização do olho seco. Aí começou realmente após a fazer essa campanha, os nossos parceiros ajudando então a divulgar a questão do olho seco.
Claro, meu A- Deus, e é uma condição tão prevalente, é uma condição também que às vezes atrapalha tanto a qualidade de vida das pessoas, né? Tira a pessoa do sério, tira a felicidade, tira a alegria, a paz de espírito. Então, realmente é um assunto super legal, super frequente aqui, super prevalente no nosso meio. Então, pessoal, bora compartilhar, bora deixar suas dúvidas aqui dentro do balãozinho. E vamos começar, então, doutor José Álvaro, vamos começar pelos tipos de olho seco? Como a gente Vamos. classifica um olho seco, assim, ou do começo mesmo, qual é a definição de olho seco? O olho seco é, na verdade, uma doença da lubrificação do olho. E aí, o termo olho seco é um termo que não é tão feliz, porque não explica muito bem todos os tipos dessa doença. Na verdade, você pode ter o olho seco por falta de lágrima, aí sim o olho fica realmente muito seco, porque a pessoa tem Uhum. pouca lágrima, mas Sim, você tem o olho seco em que a pessoa tem lágrima, mas a qualidade da lágrima é ruim. Não é uma lágrima de boa qualidade. Quando a lágrima não tem uma composição adequada, ela evapora muito rápido. Então a uhum. pessoa pode ter o olho super úmido, mas a lágrima, como tem uma qualidade ruim, ela evapora muito rápido e é como se ela não tivesse lágrima. A pessoa começa a sentir secura mesmo com o olho úmido. Então por isso que, na verdade, o termo olho seco ele é um pouquinho confuso às vezes para o Sim. paciente, porque às vezes tem paciente que chega no consultório e fala: Mas doutor, o médico me deu um monte de colírio, eu tenho olho úmido, como é que eu tenho olho seco? É, eu Então ele não entende lacrimejo, que eu olho até seco. lacrimejo, né? Exatamente, Cláudio. Então isso daí é uma dúvida frequente, é um mito, como você comentou, que a gente às vezes tem que desmistificar, entender que olho seco não é só falta de lágrima, mas é alteração da qualidade da lágrima. Aliás, Ó, quem eu quer diria que aparecer até, aqui, dá oi, ó. A olha nossa quem nova está aí. integrante da família. Ah, que bonitinho, hein? Você Linda, sabe que é um poodle? não, é Lulu da Pomerânia, Lulu Spitz da alemão. Pomerânia. Ela é um pouquinho de Lulu bonitinha, branquinha. Mas você Hum, sabe que cachorro tem muito olho seco. é, Tem né? raças. Nossa, tem raças que a gente tem, os oftalmologistas, tem até o oftalmologista veterinário que trata do Sim. cachorro com olho seco. Tem muito. É interessante a gente saber que não é só no humano, né? Mas É, também no mundo animal, o cachorro é um grande amigo da gente em relação à questão do olho seco. né? Então, e aí a gente falando disso, nós temos o quê? Dois grandes grupos Isso. de olho seco. Então, voltando à definição. Então, olho seco é uma doença muito comum em que a pessoa tem uma alteração da quantidade, pouca lágrima, ou uma alteração da qualidade da lágrima. E uma vez que o olho não está muito bem lubrificado, principalmente essa lente nossa da frente, tão importante para a visão que é a córnea, a pessoa começa a sentir vários sintomas desagradáveis, que são principalmente sensação de areia nos olhos, irritação, a luz incomoda, às vezes dá uma sensação de peso. A pessoa que tem olho seco costuma piorar dos sintomas com o passar das horas, no final do dia, é quando o olho seco está geralmente pior, não é sempre, e pode também dar uma instabilidade da visão. O que que é isso? A lágrima não é só importante para nutrir a córnea e proteger a córnea, mas a lágrima é importante para a visão. Quando a pessoa não tem uma lágrima boa, a hora que ela abre o olho, a lágrima evapora, isso acaba gerando uma repercussão, uma alteração na visão que a pessoa tem que piscar para lubrificar de novo a córnea para ela poder focar de novo e enxergar melhor. Então também traz uma instabilidade visual, fora esses outros sintomas, sensação de areia, irritação, A fotofobia, pessoa fica ardor. lembrando que tem olho, né?
A pessoa fica lembrando que tem olho, exatamente. E às vezes, Cláudia, dependendo do grau de olho seco, porque tem olho seco leve, que é a maior parte dos casos, você comentou bem, 20% da população aqui na cidade de São Paulo, de acordo com os nossos estudos, tem olho seco. Mas a maior parte desses casos, eu diria 80, 90%, são casos mais leves, Uhum. que atrapalham um pouco a qualidade de vida, etc. Mas você consegue tratar e se adaptar com a utilização de um colírio lubrificante, a pessoa consegue levar bem. Mas a gente tem uma porcentagem desses casos de olho seco, eu diria mais ou menos em torno de 10 até 20%, casos mais graves. E aí começam a influenciar muito a qualidade de vida, porque mesmo com colírio, isso não é suficiente para a pessoa conseguir melhorar e levar a sua vida de uma maneira confortável. E os casos mais graves, às vezes, podem dar sintomas piores, pode dar dor, a pessoa pode ter uma intolerância e uma dificuldade tremenda em fazer uma atividade simples, como uma leitura, usar um computador, ou mesmo ter dor a ponto de não querer sair de casa porque não consegue nem entrar num ambiente com ar-condicionado ou com luz. Sim. E nos casos extremos de olho seco, a pessoa pode sim perder a visão. Por quê? Porque a córnea, quando fica muito ressecada, ela pode sofrer um processo de perda da transparência e a pessoa pode perder bastante a visão. Ó, a Thaís, eu acho que ela quer perguntar o seguinte: como que ela vai saber se o olho dela é seco por falta de produção ou porque evapora muito rápido? Essa é uma ótima pergunta. Aí tem que fazer o exame. Pelo exame do oftalmologista, ele consegue detectar se está faltando lágrima, se é um olho seco por falta de produção ou se tem uma alteração na qualidade. Então, tem maneiras da gente medir a quantidade de lágrima, às vezes com aparelhos de imagem, ou então com um testezinho que a gente mede a produção de lágrima, ou mesmo você pode ter uma ideia no exame mais simples do oftalmologista. E para ver a questão da evaporação da lágrima, também existem testes de imagem e existe também uma maneira muito simples que a gente usa um corantezinho amarelo, pede para o paciente piscar e aí a gente vê o tempo que demora para aparecerem manchas escuras, secas, no meio dessa película do corante que a gente usa com uma iluminação especial. Então a gente consegue, no exame não muito complexo, saber se é um olho seco mais por falta de produção ou se é por um problema de qualidade, um problema evaporativo. Alguns casos têm as duas coisas juntas. E aí o oftalmologista tem que, então, lidar com os dois tipos e muitas vezes fazer um tratamento um pouquinho diferenciado para esses casos. É. Eu achei interessante a pergunta da Vânia, assim, existe uma forma de prevenir o olho seco ou você, se for para ter, vai ter mesmo? Olha, Vânia, existem algumas situações que a gente pode melhorar para evitar uma coisa muito importante que acontece no olho seco quando ele fica crônico, que é inflamação. Se a pessoa fica muito tempo com o olho seco, além dele ter os sintomas, isso vai provocar um processo inflamatório crônico no olho. Então, quanto mais cedo você tratar, ou pelo menos controlar alguns fatores que a gente sabe que pioram a evaporação, por exemplo, da lágrima, você vai estar evitando essa inflamação e a piora dos sintomas do olho seco. Eu não diria que existe uma coisa que previne, mas existe uma coisa que você controla a ponto de você não sentir os problemas que o olho seco pode acarretar. E quais são essas, essas orientações, né?
você controlar alguns fatores importantes no meio ambiente. Então, por exemplo, a umidade relativa do ar. Se você trabalha no ambiente com ar condicionado muito forte, é interessante você que já tem tendência a olho seco, você colocar um umidificador de ar. Você tentar, se você trabalha muito tempo na frente da tela do computador ou com o celular, fazer algumas pausas, lembrar de piscar. Piscar é muito importante para você estar renovando a lágrima, para você estar lubrificando o olho. O piscar é extremamente importante. Então, lembrar de fazer essas pausas a cada 20 minutos, meia hora, piscar, se for necessário, colocar um lubrificante nessas pausas, não trabalhar direto, e aí você vai realmente estar diminuindo a questão da evaporação, controlando e aí evitando um dos problemas mais chatos que acontecem no olho seco crônico, que é a inflamação do olho. Perfeito. Oi, Rafa. Pergunta do Rafa Castilho aqui. Muito boa pergunta também. Eu já tinha visto esse tema para a gente abordar aqui, que é a respeito do uso indiscriminado que nós vemos dos colírios vasoconstritores, em que a pessoa vai na farmácia e vasoconstritor é aquele colírio, gente, aquele azulzinho, amarelinho, aquele colírio normal que vocês falam. Eu uso aquele colírio normal de farmácia. Hoje mesmo eu atendi umas 2 pessoas que falavam que usavam constantemente esse tipo de colírio. Conta um pouquinho pra gente, doutor, de que forma isso pode interferir nessa questão do olho seco? Olha, é um assunto muito importante. Por quê? Porque, como você comentou, existem alguns colírios que deixam o olho branquinho, né? Então, para quem tem o olho vermelho, ele vai na farmácia, pede, me dá um colírio para deixar o olho calmo, para deixar o olho branquinho. E normalmente acontece de repente, esse colírio dado sem receita ter um desses componentes vasoconstritores. O que acontece com um vasoconstritor? Ele tem um efeito tóxico para a superfície do olho. E às vezes ele também tem conservantes para ele não contaminar. Tanto o conservante quanto o vasoconstritor, que deixa o olho clarinho, eles são tóxicos para a superfície ocular, inflamam mais essa superfície do olho. Então, isso, às vezes até curto prazo, mas médio prazo, longo prazo, vai levar a 2 coisas ruins. Uma é que o olho começa a se acostumar com o vasoconstritor e não fica mais branquinho se você não pingar o colírio. Exatamente, E a fica uma segunda dependência. coisa, você fica dependente do colírio. Mas a segunda coisa que é pior é que essas substâncias, e junto com conservante, esses colírios geralmente também têm conservante, eles agridem a superfície ocular. E lembre que eu falei que o paciente que tem olho seco, ele já tem uma superfície ocular meio inflamada. Então, na verdade, o colírio vai agravar o problema do olho seco, vai piorar os sintomas e às vezes dificulta até mesmo a gente a tratar, porque o paciente acaba se habituando com o colírio, achando que aquele colírio deixa o olho dele mais calmo, e aí fica uma situação difícil, porque com certeza piora a inflamação e é um dos motivos que muitas vezes dificulta para o oftalmologista tratar de um paciente que está usando esse tipo de colírio e tem olho seco. Com certeza. E o pterígio também causa o olho seco? Olha, o pterígio, ele é uma lesão elevada, aquela asinha, aquela lesão vermelha que vem geralmente do nariz, assim no sentido da córnea, uma membrana vermelha, ela é uma lesão que é um pouco elevada. Como ela é um pouco mais alta, a parte superior do pterígio não lubrifica bem, porque é mais difícil você lubrificar uma lesão elevada. Então, de certa maneira, sim, ela dificulta a distribuição da lágrima, principalmente na região do próprio pterígio. Então, vai causar um tipo de olho seco
vamos dizer assim, localizado no canto interno do olho. Isso mais a questão de a pessoa já ter a lesão que é vermelhinha, que às vezes tem um aspecto estético ruim, vai deixar a lesão ainda mais vermelha se tiver um olho seco de base. Então, o olho seco, o pterígio causa um olho seco localizado, e se a pessoa já tem olho seco e tem o pterígio, ela vai ter o pterígio que pode ficar mais inflamado do que o normal. Uhum. E, doutor, qual que é a relação entre a artrite reumatoide e o olho seco? Essa é uma pergunta muito boa. Existem algumas doenças que a gente sabe que afetam a glândula que produz a parte da água da lágrima. A lágrima tem uma composição muito, vamos dizer assim, variada. Existem vários componentes. O principal é a água, e quem produz a água é a glândula lacrimal. Essa glândula lacrimal, ela sempre está produzindo líquido que vai para o olho, mistura com os outros componentes da lágrima e depois acaba saindo para o sistema de drenagem que vai até o nariz. Muito bem. A pessoa que tem uma doença imunológica que afeta a glândula lacrimal, ou qualquer doença que afeta a glândula lacrimal, vai ter menos produção da parte aquosa da lágrima. E a gente sabe que existem doenças autoimunes, doenças que a pessoa produz anticorpos, autoanticorpos que atacam as articulações, dentre elas a artrite reumatoide, que também esses autoanticorpos atacam a glândula lacrimal. Então, é bem comum a pessoa que tem artrite reumatoide também ter a produção e a inflamação da glândula que produz a lágrima. Então, sim, tem uma relação que é muito comum entre artrite reumatoide e olho seco. E a gente chama até de Sjögren secundário, né? Que é o Sjögren é a pessoa que tem inflamação só na glândula. Mas quando está associada à artrite reumatoide, essas duas coisas podem aparecer juntos. E é relativamente comum essa associação. Super comum. A super muita pergunta da Graciele. Beber muita água ajuda a minimizar o olho seco? Essa é uma ótima pergunta, Graciela. Essa você me pegou, pegadinha. Olha, a gente sempre pensou que sim, você fazer uma ingesta constante de água, hidratar bastante, você poderia melhorar a questão do olho seco, mas infelizmente os estudos, vamos dizer assim, os estudos mais controlados, os estudos com melhor qualidade científica não conseguiram comprovar essa relação. Isso foi até motivo aí de um último consenso sobre qualidade de vida e superfície ocular, que mostrou que não há essa relação muito bem, vamos dizer assim, provada. Então, talvez a gente precise estudar isso um pouco mais a fundo para comprovar essa relação. Faz todo sentido que sim, mas a gente não conseguiu mostrar de uma maneira, vamos dizer assim, forte essa relação entre hidratação oral e melhora dos sintomas de olho seco. Olha só. A pergunta da Cirlei, as perguntas estão boas hoje aqui, olha lá. Para que serve o colírio de losartana? Tem alguma aplicabilidade aqui no olho seco? Não, para olho seco não. A losartana serve mais para modular, para melhorar alguma cicatriz na córnea, mas não existe um estudo forte mostrando benefício para paciente com olho seco. Beleza. E vamos falar então um pouquinho a respeito dos tratamentos. O que a gente tem de mais de moderno hoje para o tratamento do olho seco? Ah, tratamento tem um montão de coisa, de novidades aí, e como a questão do olho seco começou a ficar mais popular, por todos nesses últimos 10 anos, os estudos mostrando que olha, é muito frequente, é muito importante, está aumentando o número de pacientes com olho seco,
sejam jovens, homens, enfim. Então, essa questão do olho seco começou a ser mais estudada. Obviamente, a indústria ficou mais interessada em desenvolver novos produtos, novas formas de tratar essa doença. Uhum. Então, existe muita coisa nova, realmente. Desde os colírios, colírios com moléculas melhores, que duram mais tempo, que permanecem mais tempo na superfície do olho, hidratam melhor a superfície do olho, colírios que tratam essa questão da inflamação da superfície do olho no paciente que tem olho seco. Então, os colírios, eles evoluíram muito, colírios sem conservante, que aí são os melhores para a gente trabalhar com olho seco. Então surgiram novas embalagens que permitem embalagens ou frascos multidose que facilitam o paciente usar um colírio sem conservante. Então os lubrificantes melhoraram bastante, colírios anti-inflamatórios. Para casos mais graves, a gente tem a opção hoje de usar colírios preparados a partir do sangue do próprio paciente, que tem uma vantagem enorme por ser um produto biológico, rico em componentes naturais, que só tem na lágrima, mas que nenhum colírio feito por laboratório contém, e que Ah, ajudam bastante nesses casos mais graves. Existe tratamento para a gente fechar o sistema de drenagem do olho e permitir que a lágrima ou o colírio fiquem mais tempo no olho, os plugs lacrimais, que também evoluíram bastante. Existem tratamentos para aqueles casos de olho seco evaporativo, em que você tem uma alteração na qualidade da lágrima, isso muitas vezes em função da parte oleosa da lágrima. Existem tratamentos modernos que tratam dessas glândulas palpebrais que produzem o óleo da lágrima, que é muito importante. Então, desde equipamentos que esquentam e fazem a drenagem dessas glândulas, melhorando o funcionamento, luz pulsada, que é um tipo de laser, vamos dizer assim, que você consegue melhorar o funcionamento, a ação dessas glândulas. Existem novos tratamentos que estão sendo pesquisados, novas tecnologias para melhorar o funcionamento tanto das glândulas que produzem óleo quanto da própria glândula lacrimal. Então, existem uma série de inovações para os diferentes tipos de olho seco. Eu acho que é uma coisa que a gente está vendo, uma novidade a cada praticamente 6 meses. é. O fato é que tem várias formas, né? Então é muito importante, a gente tem muitas armas, mas é muito importante o oftalmologista examinar e diferenciar o tipo de olho seco, o grau de severidade, e aí sim ele vai escolher a arma apropriada para aquele tipo de caso. Os casos são muito diferentes de paciente para paciente, e a gente então consegue hoje em dia tratar de uma maneira muito melhor o paciente com o sintoma de olho seco. Maravilha. Hoje em dia mudou muito, né, o panorama. Realmente a gente consegue dar muito mais qualidade de vida. Agora aquela pergunta que não quer calar: olho seco tem cura? Olho seco tem controle. Cura é uma coisa um pouco complexa a gente falar de cura. Talvez alguns tipos de olho seco mais específicos tenham cura, mas eu diria que a grande maioria dos casos você tem controle dos sintomas, mas você não tem realmente cura. Cura é uma coisa que é um pouco complicada, que nem hipertensão arterial, né? Uhum. Alguns casos, se tiver uma causa muito bem definida, você tratando, fazendo uma cirurgia no rim, você pode até, de repente, curar e fazer com que o paciente não precise mais usar medicamento. No caso de olho seco, alguns casos sim, mas eu diria que a grande maioria não. Tem sim controle e você controlando, melhorando os sintomas, melhora a qualidade de vida, diminui a necessidade de uso de colírios
de reposição, de reposição lacrimal. Então, essa é mais ou menos a resposta para essa pergunta. Pouquíssimos Maravilha. casos têm cura, a maior parte controle. Uhum. Tem uma outra pergunta também super pertinente do Jaime, de uma outra pessoa que perguntou mais para cima sobre o uso do ômega 3. Ele melhora o olho seco? Então, o ômega 3 é um assunto polêmico, Jaime, porque alguns estudos mostram que sim, melhora sintomas da pessoa que tem olho seco. Outros estudos não conseguiram comprovar muito bem essa relação. O ômega 3, ele melhora várias coisas no nosso organismo, principalmente para aquelas pessoas que, como nós, ocidentais, que têm uma dieta pobre em ômega 3. O ômega 3, ele melhora a inflamação, melhora o funcionamento de vários órgãos e tecidos e células no corpo humano. Então, no caso do olho seco, aparentemente ele tem um efeito benéfico. O que precisa ver muito bem é a fonte do ômega 3, porque muitas vezes peixe, por exemplo, óleo de peixe. Geralmente o óleo de peixe é óleo de salmão. E muitas vezes o salmão ele é cultivado nessas fazendas em que o animal é alimentado com ração, não com a alga. E, na verdade, a fonte do ômega 3 do peixe provém da alga, do que ele se alimenta. Então tem que ser o peixe natural, a forma de preparo do óleo tem que ser adequada. Então a fonte é fundamental. Por isso que se a pessoa está tomando, de repente, um óleo de peixe, que às vezes tem aquele cheiro esquisito, e se não for de uma boa fonte, ele não vai estar se beneficiando, porque vai ter pouco ômega 3 naquele óleo. Então, por isso que eu falo que tem que tomar muito cuidado com a fonte, tomar o medicamento. Tem variáveis entre as pessoas, tem pessoas que metabolizam o ômega 3 de uma maneira, outros metabolizam de outra. Tem muitas variáveis nisso. Mas, de uma maneira geral, uma dieta rica em ômega 3, ou se você tem uma dieta normal, ocidental, você fazer a reposição de ômega 3 é benéfico para o organismo e costuma ser benéfico para a lágrima e para o olho seco. Maravilha. A pergunta da Adriana aqui foi muito legal também, que a gente recebe sobre a cirurgia refrativa. A cirurgia refrativa pode causar um olho seco? Pode. Pode, é uma causa muito importante. E por que que acontece isso? Porque a cirurgia refrativa, principalmente uma cirurgia chamada LASIK, uma cirurgia que você corta a córnea, você corta os nervinhos que vão estar levando a informação para a glândula lacrimal produzir lágrima e para a pessoa piscar. Então, a hora que você corta esses nervinhos com a cirurgia refrativa, a pessoa produz menos lágrima e pisca menos. Isso vai acabar causando um olho seco que muitas vezes é temporário. Ele costuma melhorar depois de 3 meses. Mas em alguns casos, muitas vezes isso vai estar acarretando um olho seco crônico que não é tão simples assim de tratar. Tem que tomar cuidado com cirurgia refrativa. O ideal é sempre o oftalmologista fazer uma boa avaliação para ver se a pessoa não tem olho seco antes de indicar uma cirurgia refrativa. Até a cirurgia de catarata também pode provocar um pouco de olho seco. Sim. Então, é muito importante, sim, essa sua pergunta, porque principalmente a cirurgia refrativa, e principalmente essa cirurgia refrativa chamada LASIK, ela pode sim causar olho seco e às vezes esse olho seco pode perdurar mesmo depois dos 3 meses que ele costuma melhorar. Uhum. A pergunta da Adriana, outra Adriana também,
sobre a cirurgia de catarata. Tem bom resultado para um paciente portador de olho seco? Então, a pessoa que tem catarata, Adriana, ela vai ter uma alteração que ela vai ter que operar para conseguir melhorar a Não visão, é uma né? A gente escolha, sabe né? que Não é uma escolha. se ela, não é uma escolha, só se ela for operar o cristalino sem ter catarata para melhorar a visão, não usar óculos, tudo. Mas a pessoa que tem catarata, ela tem uma alteração na lente interna do olho e para ela melhorar a visão, ela vai ter que fazer a cirurgia. Agora, a cirurgia, ela causa olho seco, a cirurgia de catarata, ela piora sim a lubrificação do olho por um período de tempo que também às vezes é variável, mas provavelmente com 1 a 3 meses a pessoa sinta um pouco mais o olho ressecado depois da cirurgia de catarata. O que que é importante saber? Bom, primeiro, a pessoa ter feito o exame muito bem feito para saber se ela não tem olho seco antes da cirurgia de catarata. Porque se ela tiver olho seco antes, o ideal é ela tratar, melhorar a lubrificação e depois fazer a cirurgia, porque aí ela não vai sentir tanto o pós-operatório ressecamento dos olhos. Segunda coisa importante é que para a gente calcular a lente da catarata, é muito importante a lágrima. A gente faz umas medidas que, se a pessoa tem olho seco, essas medidas acabam sendo afetadas por esse olho seco. Então, o controle, o tratamento antes da cirurgia de catarata, até para a gente fazer os exames que são importantes para o cálculo preciso da lente, é fundamental. E a terceira coisa, a pessoa que tem olho seco e que sabe que vai fazer a cirurgia de catarata vai piorar olho seco, a pessoa que de repente escolhe com o médico uma lente multifocal, essa costuma ter problemas de visão no pós-operatório. Lembra que eu falei para vocês no começo que a lágrima é importante para a visão? Quando a pessoa coloca uma lente multifocal dentro do olho, essa lágrima vai ser muito importante para a pessoa se adaptar à visão de uma lente multifocal. Então, tomar cuidado, porque realmente pode afetar a performance e, vamos dizer assim, a qualidade da visão no pós-operatório. E isso é mais sentido em quem põe algum dessas lentes multifocais. Perfeito. A Mara pergunta: e a menopausa causa o olho seco? A menopausa e a andropausa fazem parte do show, né? Não tem jeito. E quando a gente entra nessa fase, né, muitas coisas mudam no corpo. E uma das coisas que mudam no corpo, principalmente na mulher, pelas questões hormonais, é que a mulher começa a produzir menos secreções, né? Então, uma das coisas que a pessoa começa a sentir mais, principalmente a mulher, é realmente o olho seco. Piora assim a lubrificação do olho quando a mulher entra na menopausa. Também piora para o homem quando o homem vai ficando mais velho, mas é mais agudo, é mais sentido esse problema na mulher. E aí tem uma coisa interessante sobre reposição hormonal. Por muitos anos acreditava-se que a reposição com hormônios femininos melhorava o olho seco. E a gente descobriu que não é bem assim. Na verdade, os hormônios na mulher que mais afetam a lubrificação do olho são os andrógenos, porque a mulher tem uma fração pequenininha de andrógenos que também cai na menopausa. Então, a reposição hormonal, no caso da mulher, que tem olho seco, a gente tem que olhar muito bem essa questão da reposição dos andrógenos, então, que realmente parece que influenciam mais a questão do olho seco na mulher que está fazendo reposição hormonal na menopausa. Ó, você falou sobre a lil trifocal e aí a Mari pergunta assim: e os óculos multifocais são ruins para quem tem o olho seco?
também são ruins, mas não tanto quanto a lente intraocular. Aí isso daí é muito mais sentido pela própria tecnologia da lente que a gente implanta dentro do olho. Afeta até mesmo a visão. Você tem razão. E no caso, a lente multifocal também tem uma questão óptica que pode ser afetada pelo olho seco, mas é muito mais sentido após uma cirurgia de catarata com implante da lente intraocular. E as pessoas que são muito. Tem uma relação entre o estresse e o olho seco? Tem o estresse, piora tudo, né? A gente Uhum. fica estressado, dá úlcera gástrica, começa a afetar o estômago. E no caso do olho seco, você também pode ter uma piora com o estresse. Tem alguns estudos mostrando isso. É interessante a questão do estresse. Estresse está ligado à inflamação, estresse está ligado à questão da produção da oleosidade por essas glândulas que produzem o óleo da lágrima, costumam piorar. Então pode ter uma influência maléfica sim. Fora que está muito ligado também a questões de hábito, de estilo de vida, né? A pessoa fica mais Uhum. tempo no computador, dorme menos, e com isso você vai estar afetando a superfície ocular. E os pacientes com depressão, eles também têm mais tendência para o olho seco? É uma ótima pergunta. Tanto depressão por si só pode afetar alguns comportamentos, como por exemplo o sono. A gente sabe que o sono tem uma relação importante com a produção da lágrima, como também o tratamento com os antidepressivos, os remédios que tratam depressão, eles diminuem a produção de lágrima. Então, podem piorar sim a questão do olho seco. E veja que interessante: normalmente a pessoa que tem olho seco, às vezes incomoda tanto, atrapalha tanto a qualidade de vida que ela acaba ficando deprimida. Sim. E Aí aí não se ela, sabe com a se é o depressão. depressão, ela dorme menos, vai piorar ainda mais o olho seco. Aí ela vai e toma, procura um remédio, um médico para tomar um remédio para melhorar a depressão e piora o olho seco. Então, às vezes, cria um ciclo vicioso que às vezes é difícil da gente quebrar, identificar e tratar corretamente. Muitas vezes, quando a pessoa tem depressão e olho seco, o oftalmologista sozinho não consegue tratar de uma forma adequada, precisa da ajuda de um psiquiatra ou então de um psicólogo, de um suporte da parte mental, porque senão você não tem sucesso só dando um colíriozinho lubrificante. Então, uma ótima pergunta, tem relação sim, e os remédios que tratam a depressão costumam piorar os sinais e sintomas de olho seco. A Adriana pergunta sobre a blefaroplastia. Piora o olho seco? Piora, costuma piorar e tem que tomar muito cuidado se a pessoa já tem olho seco e vai fazer a blefaroplastia. Por quê? Porque a cirurgia da pálpebra, quando tira aquele excesso de pele, normalmente deixa o olho, a pálpebra um pouquinho mais curta. E aí a pessoa vai ter mais dificuldade para fechar o olho, para lubrificar. O piscar é muito importante para a lubrificação do olho. Então, realmente costuma piorar o olho seco. E para aqueles que não têm olho seco, depois da blefaroplastia, às vezes até induz o olho seco. Então, tem uma relação, sim, não é uma relação direta, não é que a pessoa não possa fazer blefaroplastia, mas tem que fazer um ótimo exame antes de fazer uma cirurgia como essa, porque a blefaroplastia costuma estar relacionada a olho seco. Uhum. Tem muitos medicamentos que estão envolvidos com isso. Um deles é o Roacutan, Sim. tratamento para isotretinoína, tratamento para acne. Essa é uma questão excelente também, porque o Roacutan se usa há muitos anos, né, para tratamento da acne, é um tratamento super eficaz, mas ele causa
uma atrofia das glândulas das pálpebras que produzem o óleo da lágrima. E antigamente que se usava concentrações maiores, uma dose maior, isso era muito evidente. Agora, os dermatologistas estão usando menos tempo e concentrações menores da isotretionina e eles têm visto menos, a gente tem visto menos problema de olho seco. Mas eu acredito que mesmo em baixas doses, a isotretionina tem um efeito ruim para a lágrima, para a parte oleosa da lágrima. Talvez em menor escala, menos detectável do que antigamente, que se usava uma concentração muito maior, uma quantidade maior desse medicamento, mas é um medicamento para ter muito cuidado. Eu realmente acho que tem que ser muito bem conversado com o dermatologista e vários estudos mostram um efeito ruim da isotretionina para as glândulas e para a lubrificação do olho. Então, para paciente que tem já um olho seco, é uma péssima escolha. Não é o que eu recomendo, mesmo em doses menores, eu sempre oriento o dermatologista a procurar uma outra opção. Com certeza. Meu pai usa 3 tipos de colírio para glaucoma e sempre se queixa de olho seco. Será que tem relação? Tem, tem uma relação muito importante. E aqui existe uma relação não só por alguns componentes do colírio para glaucoma, que baixam a pressão do olho, mas também porque a maior parte dos colírios antiglaucomatosos tem conservante. E lembra que eu falei que o conservante altera a superfície do olho. O conservante, ele é muito frequente no colírio do glaucoma porque ele permite que o colírio penetre mais dentro do olho. Mas para a superfície do olho é muito ruim. E muitas vezes, quando a pessoa usa mais do que um colírio, o efeito ruim vai se somando. Então, se usa 3 colírios, são 3 bombas que você está jogando na superfície ocular, e com certeza isso vai ter um efeito ruim para quem tem olho seco, e para quem não tem, vai causar não só toxicidade para a superfície do olho, mas também olho seco. Então, existe uma relação direta e a gente tem que procurar e conversar bem com o médico que controla o glaucoma, com o oftalmologista, para fazer a escolha certa, colírios idealmente sem conservantes, a categoria que menos agride a superfície do olho, repor a lágrima nos casos de necessidade do uso. Então, realmente é um problema para o paciente de glaucoma que tem que pingar todo dia esses colírios, e no caso aí do seu pai que usa 3 colírios, a longo prazo é uma questão bem desafiadora. Tem que ser muito bem conversado com o oftalmologista se não há outras opções. O colírio de nanociclosporina faz o mesmo efeito que o tacrolimus? Olha, é muito variável. Eu diria que tem um efeito similar, parecido. Depende muito da sensibilidade do paciente. A ciclosporina e o tacrolimus são anti-inflamatórios, então isso daí é para tratar a inflamação do paciente com olho seco crônico. Mas o tacrolimus e a ciclosporina às vezes causam um certo ardor, um desconforto. Tem pacientes que toleram melhor a ciclosporina ou a nanociclosporina. Tem pacientes que a gente consegue, vamos dizer assim, que eles consigam usar melhor o tacrolimus. Então, eu diria que depende, de paciente para paciente. O paciente com olho seco sempre vai ter um pouquinho mais de dificuldade em usar esses anti-inflamatórios, que eles têm realmente um efeito colateral em grande número de casos. Então, varia. Pode ter paciente que prefira a nanociclosporina, pode ter paciente que prefere de repente
ou se dá melhor com tacrolimus. Beleza. E a Fabiana pergunta: os exercícios, fazer exercícios oculares ajuda para o olho seco? Exercícios oculares para olho seco? Não, isso daí não tem nenhuma comprovação. Isso realmente é muito mito, né? Não tem estudos mostrando que exercícios oculares melhorem a lubrificação do olho. O que melhora a lubrificação do olho é o piscar. O piscar, você não precisa fazer exercício, você tem que lembrar de piscar. Então, existem algumas coisas legais, por exemplo, existem alguns programinhas de computador que tem um aviso na tela que a pessoa tem que piscar, lembrando a pessoa que tem que ficar muito tempo olhando para a tela do computador que tem que piscar. Ai, que Então, legal. o exercício mais importante para o paciente com olho seco, o exercício que funciona para o olho é o piscar. É simples assim, tá? Então, Aham. lembrar da importância do piscar e lembrar que a gente realmente, o mundo digital, a atenção ativa que a tela de um celular como esse daqui que eu estou olhando, ou a tela de um computador, esse tipo de atenção que a gente tem que ter para a tela diminui automaticamente o número de piscadas que a gente tem que dar para estar lubrificando o olho. Então, Uhum. o exercício que a gente precisa manter, o exercício funcional, natural do ser humano para lubrificar o olho é o piscar. Então, não precisa nenhum tipo de programa, de orientação com ginástica ocular, com não sei o quê. Não, é piscar. E aí o que você pode ter, se você precisar muito tempo de tela, é realmente adquirir esses programinhas. No Google você põe, você pode ter acesso que podem te ajudar, ou fazer intervalos. Como eu comentei, existe um tempozinho que a gente sabe que 20 minutos, no máximo meia hora, você fazer umas pausas, piscar, se você tiver olho seco, pingar um lubrificantezinho nessa hora e voltar para sua atividade, você com certeza vai estar fazendo um bem aí para a superfície do teu olho e de certa maneira tratando ou melhorando o controle do seu olho seco. Aqui na internet a gente vê viralizando vários vídeos com as pessoas fazendo uma espécie de desafio de olhos, fazendo tatuagens nas escleras e postando, fazendo piercing na conjuntiva. Que tipo de relação isso pode ter com relação ao olho seco? Essas agressividades, assim, né? Esses atos agressivos quanto ao olho. Total, né? Eu acho que a superfície do olho, ela tem, ela funciona como uma unidade, ela tem um funcionamento, um mecanismo muito delicado para a pessoa estar estimulando a produção da água, da lágrima, do óleo, do piscar, e isso daí funciona de uma maneira dinâmica, um equilíbrio muito fino. A hora que desequilibra um desses componentes, você começa a ter essa doença do olho seco. Então, se você de repente agride a superfície do teu olho, inserindo, injetando um corante, né, que pode ter a toxicidade, pode levantar a conjuntiva ou a córnea e aí diminuir a lubrificação daquela região, com certeza isso bem não vai fazer. Então, eu diria que evitem, fora a possibilidade de reações alérgicas. A gente tem alguns casos que a gente tem acompanhado de verdadeiras catástrofes para a vida daquela pessoa que fez esse tipo de procedimento, especialmente na conjuntiva, que é muito ruim, porque a conjuntiva, a pelinha que cobre o branco do olho produz alguns componentes da lágrima. Então, se você injeta uma coisa que vai alterar essa produção, você quebra esse equilíbrio de funcionamento e começa a ter olho seco, né? Então, realmente não é uma boa. É. Uma pergunta bem interessante aqui, eu acho, a respeito
que hoje em dia todo mundo passa muito tempo na tela e todo mundo tem muita queixa ocular. A gente sabe que as queixas oculares hoje são mais até com que as queixas de ler nas mãos e tal. Então ela pergunta a respeito do filtro da luz azul. Protege o olho? Isso é muito mito. Geralmente, isso não conseguiu se evidenciar o efeito benéfico do filtro azul. Existem alguns estudos, mas em relação a olho seco especificamente, a proteção não se mostrou benéfica como da maneira que a gente acreditava que fosse ser benéfica. Então, pode ser que sim, mas isso daí precisa ser mais estudado para a gente ter uma opinião mais embasada aí na ciência para falar sobre a importância do filtro azul em relação ao olho seco. Maravilha. Puxa, que aula, hein? Que live maravilhosa. Quantas dúvidas nós tiramos aqui, doutor Zé Álvaro. Me fala uma coisa, o que a gente pode esperar para o futuro com relação ao tratamento do olho seco? Você pode nos dizer? Ah, eu acho que tem tanta coisa nova, legal chegando aí, desde colírios ou polímeros ou películas de liberação lenta de lágrima que você coloca uma vez só por dia, lentes de contato inteligentes que ajudam a melhorar até a qualidade da lágrima. Existem colírios que estimulam a produção da lágrima. Então, novos medicamentos colírios, novos medicamentos anti-inflamatórios para casos de olho seco mais grave com inflamação. Para os casos extremamente graves, até mesmo tratamento com células tronco e até mesmo implante de cultura de células das glândulas lacrimais estão sendo desenvolvidos. Então, existe uma variedade enorme de novos tratamentos que estão sendo desenvolvidos. Então, acredito que a gente vai ter condições de cada vez mais controlar melhor e tratar o olho seco. Beleza. Ela só está perguntando aqui para mim, por favor, responde da síndrome de jogo. Qual que era a pergunta mesmo, querida? Pergunta de novo. Aí responde essa última e vamos deixar esse homem descansar, porque ele estava no consultório até agora, gente. Pacientes com síndrome de Sjögren dificulta mais o alívio do olho seco? Com certeza, pacientes que têm a síndrome de Sjögren têm uma inflamação da glândula, então costumam ter uma produção muito baixa de lágrima, muito baixa. E aí a superfície do olho sofre muito mais. E às vezes os colírios lubrificantes não são suficientes para lubrificar uma superfície de olho de uma pessoa com Sjögren que produz quase zero de lágrima. Então, realmente, são casos mais desafiadores. A gente, às vezes, tem que associar diferentes formas de tratar um paciente desse tipo, seja com colírios um pouco mais pesados, seja com fechamento da drenagem da lágrima, para a lágrima ficar mais tempo no olho. Então, realmente são casos mais complexos, ou são olhos secos mais graves, que a gente sempre vai ter mais dificuldade em tratar. Lembrando, às vezes, que o paciente que tem Sjögren, hoje em dia existe o tratamento sistêmico para Sjögren, né? A pessoa toma um remédio, o biológico ou o imunomodulador para controlar a doença, que é uma doença do corpo inteiro. E Sim. aí, às vezes, controlando a inflamação no começo do Sjögren, costuma, às vezes, reverter um pouco a questão do olho seco, ou então até mesmo da salivação, porque o Sjögren também tem boca seca, muitas vezes. Então, o tratamento sistêmico, a ajuda de um reumatologista, lembrando que é uma doença sistêmica, ajuda também a gente a tratar os sinais e sintomas de olho seco. Maravilha, maravilha, doutor José Álvaro, que aula,
Que muito bom te ouvir, transmitindo tanto conhecimento. Tenho certeza que o pessoal vai aproveitar muito. Vocês que assistirem depois no replay, deixem suas dúvidas aqui. A gente vai voltar aqui a responder com o maior prazer. É muito importante esse tipo de consciência, porque às vezes a pessoa está com certos desconfortos e está aí, não está se tratando adequadamente. Então, aqui ela conseguiu ter um panorama geral do assunto para buscar o melhor tratamento e buscar uma solução, não é mesmo? Você quer deixar algumas palavras? Qual que é a tua última mensagem aqui para gente? Eu acho que a mensagem principal é que se a pessoa sente que tem essa doença tão comum que é o olho seco, essa irritação, essa sensibilidade, sente o olho como você comentou bem, e que às vezes percebe que um lubrificante melhora, mas não tem certeza, se está dentre esses fatores de risco, procure a avaliação e o diagnóstico do seu oftalmologista. Procure o seu oftalmologista. Ele vai ser a pessoa mais capacitada a identificar ou falar se você tem ou não tem olho seco, o tipo de olho seco e orientar o tratamento adequado. Porque, como vocês viram, olho seco, se vai ficando crônico, vai ficando mais complicado de tratar, porque começa a dar uma inflamação crônica no olho. Uhum. Então, quanto antes fizer essa avaliação, ao invés de repente buscar um colírio qualquer numa farmácia, quanto antes você fizer, você vai estar prevenindo o desenvolvimento do olho seco crônico, que muitas vezes esse sim afeta bastante a qualidade de vida das pessoas. Então a mensagem é: começou a sentir desconforto no olho, procure o seu oftalmologista. E se for olho seco, ele vai estar preparado para te orientar e tratar da melhor maneira possível para evitar as complicações dessa doença. Maravilha, muito bom, muito, foi um prazer, uma honra estar aqui com você e que venham outras aí pela frente. Muito boa noite para vocês, pessoal. Obrigada pela audiência, obrigada pelas perguntas e nos vemos em breve. Um beijão.